Muito bem, estamos de volta com o UFSC Entrevista e hoje falando com os colegas jornalistas Matheus Boaventura e Tainara Macedo. Eles são os produtores do vídeo documentário Tchê Floripa. Estávamos conversando aqui da abertura do vídeo documentário e sempre o intervalo, eu diria assim, que acontece sempre fatos importantes, eu diria que a melhor fase, né, a melhor parte de um programa são os intervalos, né, Matheus? Surgem muitas histórias você trabalha aí, né? com rádio e tal, você sabe disso, né? Você falou, por exemplo, que aquela abertura do vídeo documentário foi feito por um casal que estava vindo, na real mesmo, quer dizer, uma coisa que aconteceu, eles estavam vindo como imigrantes aqui para Florianópolis, né? Isso? O documentário ele abre com a história de um casal que vem morar em Florianópolis, mas eles mesmos, eles gravam a viagem deles para cá. Então o documentário começa assim, conta todas as histórias e termina com a história desse casal já aqui em Florianópolis. Aí nós encontramos eles no norte da ilha, entrevistamos eles e foi uma maneira de, digamos, de abertura e fechamento do documentário. Foi uma opção aí, inclusive o professor Crócomo, né, o Fernando Crócomo, que também ajudou a gente a formular essa ideia e... O Fernando Crócomo foi o professor da disciplina de técnicas de projeto, que, digamos, é a disciplina, na verdade, de projetos, né? Quando a gente coloca o TCC em prática. No curso de jornalismo, e todo o trabalho também teve a orientação da professora Carla Demerim. Para quem não é da área, o projeto exatamente é ali, basicamente, onde surgem, né, essas ideias como a de vocês, né? E é dali que parte exatamente para a prática, né? Agora, esse casal, vocês conseguiram, assim, facilmente, quer dizer, pelas redes sociais, foi isso, né? Sim, através do grupo de argentinos em Florianópolis, a gente postou lá, olá pessoal, alguém que está vindo viver aqui, conhece alguém, pode indicar. Alguns mandaram contatos e a gente procurou eles e foi conversando. Esse casal que veio morar aqui em Florianópolis nos atendeu super bem. A gente enviou vídeos por WhatsApp mesmo, ensinando como gravar, enfim, como relatar, como fazer um vídeo, como produzir. Ou seja, o material que eles fizeram deles mesmos, vocês usaram depois no documentário. Para fazer esse relato bem pessoal. A gente até poderia gravar a imagem da ponte, a entrada, mas a gente optou por manter mesmo a entrada deles, mesmo que eles gravaram. Foi perfeito. Porque, sim. Encaixou como uma luva, caiu, como diz ali o fotógrafo, né? Aquele movimento, aquele flash, aquela coisa que aconteceu naquele momento que não vai acontecer mais. Exato. Então, de repente, se vocês corressem atrás, outro momento, não conseguiriam, né? Sim, e foi capturada a emoção deles, né? Tá chegando para morar e viver aqui, então. Agora, eu queria falar também de um detalhe importante sobre a questão de impacto socioeconômico, né? Se teve algum impacto socioeconômico com a chegada desse argentino, pelo menos lá na década de 80, eu acho que foi 80, 70, final de 70, né? Que o argentino veio, ele vinha, final de ano, eles, como diz no bom sentido, infestavam aqui a região, né? E claro que tinha um impacto econômico bem positivo, eles traziam cifras para a região. Agora, essa vinda deles, já como habitantes, né, da ilha, vocês têm esse retorno de impacto econômico, impacto socioeconômico? Esse ponto ele estava dentro do projeto, né, como, digamos, um dos objetivos do trabalho, né? Mas não existem órgãos aqui em Florianópolis, por exemplo, que discrimine que a contribuição especificamente do argentino. Uhum. Então esses dados eles são muito difíceis de calcular. O que existe é com relação ao turismo. Então é calculado o número de argentinos que vem na temporada. Por exemplo, esse ano são esperados quase 2 milhões. Então, a partir disso, se pode calcular o impacto exato através das associações de bares e restaurantes, através dos hotéis, das pousadas. Então, existe um número, existem cifras que se pode calcular. Agora, do argentino que vive aqui, que tem residência, a gente não consegue discriminar dos dados oficiais
qual que é a contribuição deles, né? Mas, de qualquer forma, como existem vários perfis, é difícil, digamos, separar, né, de um todo. Não sendo, claro, sendo turista, aí sim, porque através dos outros dados a gente consegue. Exato. Agora, esse relacionamento cultural, social, existe essa troca, por exemplo, entre brasileiros, entre aqui os nativos, quer dizer, existe essa troca cultural, existe, eu diria, um casamento ali um relacionamento no bom sentido ali dos irmãos com os brasileiros? Existem vários casais que se formaram assim, né? Exato. Ah, Casais que têm filho brasileiro, ou então a filha tem 15 anos hoje, veio para cá com 1 aninho e já eles consideram manezinha e tem uma integração no colégio, eles no trabalho, até o casal, né, o Gabriel e a Valentina, eles têm um círculo de amizades, eles reclamam um pouco como era no começo, a questão das amizades, a solidão, mas consegue sim se inserir nesse círculo. Argentino casado com manezinha, a Argentina casado com manezinho, exato. a Argentina casada com uruguaio, com filho brasileiro, praticamente o Mercosul dentro de casa. Exatamente. Sim. Então é bem uma mistura sul-americana, assim. E nesses grupos, vocês falaram que eles têm grupos um grupo de encontros, né? Há participações, por exemplo, de brasileiros também nesse grupo, ou é fechado só entre eles? É que eles convivem muito no dia a dia com brasileiros, no trabalho deles, na rotina deles. Então, esses encontros é basicamente para reforçar, para manter os costumes culturais argentinos. Como acontece com nós brasileiros, quando você vai morar em outro país, lá você tem a colônia brasileira e aí faz as festas. O evento Brazilian Day, pelo mundo. Exatamente. Então é mais ou menos assim, não deixam de ter argentinos, brasileiros nesses encontros, a gente foi até, né, em alguns deles. Porque estão nas famílias também. E então, porque estão nas famílias, isso que eu ia comentar, o esposo de alguma argentina, então integra bem, sim. E olhando assim parece, nossa, eles têm um grupo, quem vê de fora, né, eles têm um grupo para ficar ali reunido e não se misturar, mas não, pelo contrário, é para reforçar essa cultura que aqui eles se misturam e se integram completamente. As crianças na escola, os filhos desses argentinos que vêm, é uma integração bem marcada. Durante a gravação, a gente foi numa cerimônia do 25 de maio, que é a data em que se começa o processo de independência da Argentina. Lá eles ouviram o hino brasileiro, o hino argentino, tinha as duas bandeiras por lá, porque as famílias já estão misturadas, né? Exato. E os filhos são bilíngues, falam espanhol e falam o português. De qualquer maneira, estão em casa, né? Sim, Estão em casa. Agora, pessoal, para fechar este terceiro e último bloco, eu queria falar também já que estamos falando em encontros deles, né? Eles procuraram uma região exclusiva ou estão pulverizados, espalhados aqui na ilha, principalmente, né? O início histórico, na década de 70, 80, foi o norte da ilha, né? Região de Canasvieiras, como é conhecido até hoje. No verão, tem essa Jurerê procura, também, né? sim, tem essa procura argentina. Eles estão mais concentrados no norte da ilha. Mas com o passar dos anos, foram conhecendo também outras regiões de Florianópolis e hoje se encontra imigrante da Argentina praticamente em todos os bairros de Florianópolis, né? O que a gente encontrou no documentário também. Exato. Talvez a maioria esteja ainda no norte da ilha, porque realmente o comércio surgiu lá naqueles meados dos anos 80, então tem muita família. Eles criaram um núcleo e esse núcleo ele foi se expandindo para a periferia. E não existe um número concreto. Por exemplo, o consulado ele não tem separado os argentinos que vivem em Canasvieiras, em Jurerê, não tem. Ele tem um dado oficial, números, digamos, de trâmites consulares aqui em Florianópolis. Então, eles sabem o número aqui, mas não sabem onde especificamente eles estão vivendo. Exato. Muito bem. E para fechar, eu queria que, para vocês fazerem aquele convite especial para o nosso telespectador aqui da TV UFSC, vocês pretendem sair aqui porque o vídeo documentário hoje está, quer dizer, eu digo hoje, ele está sendo exibido aqui pela TV UFSC,
foi exibido no SIC, né? O SIC, eu acho que foi sucesso total. E vocês pretendem levar esse vídeo documentário também para outras regiões? Os interessados, o que tem que fazer para entrar em contato aí, de repente para vocês, né, levar esse documentário para outras cidades, né? Ele é um trabalho de conclusão de curso da UFSC, foi apresentado já na Argentina, na Universidade Nacional do Nordeste, lá em Corrientes, e também no Instituto de Idiomas lá, o Instituto Josefina Conte, em Corrientes também, foi apresentado lá. E ele vai ser disponibilizado também daqui a pouco no YouTube, então vai estar disponível para qualquer aberto, pessoa, né? assim, qualquer pessoa assistir. E estamos abertos, né, às vezes para exibições em escolas também. Exato, uma professora de Criciúma já entrou em contato com a gente quando só viu o trailer no YouTube e perguntou se ela poderia ter acesso para passar para os alunos dela, porque ela não conhecia nenhuma produção local, né, sobre os imigrantes argentinos. Então, a gente está aberto para... Então fica o convite. Se vocês queriam deixar algum contato também, estamos aí abertos aí para também divulgar esse trabalho de vocês, né? Agradecemos então a presença dos colegas jornalistas, Matheus Boaventura e Tainara Macedo. Eles são produtores do vídeo documentário Tchê Floripa. Nossa conversa foi sobre histórias de argentinos que vieram morar aqui em Florianópolis. Obrigado por ter aceito o nosso convite e até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos. Obrigada. Agradecemos pela sua audiência e o UFSC Entrevista volta numa próxima edição.